Mais uma pontuação precisamos fazer do primeiro versículo do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, que abre a narrativa da visita dos magos do Oriente ao menino que acabara de nascer, o menino Jesus, em Belém de Judá. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. É Santo Agostinho que nós vamos citar para responder a seguinte questão. Os magos são os primeiros pagãos, os primeiros estrangeiros, que não pertenciam à nação judaica, que vão ao encontro de Jesus. Mas antes deles, os anjos, no dia em que, na noite em que nasceu Jesus, apareceram aos pastores. Esses pastores são os primeiros judeus e os magos do Oriente são os primeiros pagãos. Vejamos a interpretação que Santo Agostinho faz desses primeiros, os pastores e os magos que vieram do Oriente. Com a palavra, no quarto sermão sobre a Epifania do Senhor, o grande Santo Agostinho. Que outra coisa foram esses magos, senão as primícias das nações? Os pastores eram israelitas, os magos, gentios. Estes vieram de terras distantes, aqueles de perto. No entanto, uns e outros correram ao mesmo tempo em direção à pedra angular. Magos e pastores. O texto não diz que eles se encontraram. O texto não diz que eles se viram. Parece que o encontro, os pastores também vão a Belém e adoram o menino. Os magos também fazem isso. Mas pelo relato, seja de Mateus a respeito dos magos, seja dos pastores em Lucas, parece que eles não se encontraram. Em todo caso, o que eles representam, os magos, as primícias das nações, ou seja, eles são os primeiros das nações pagãs, das nações distantes, que se aproximam para adorar o menino. Os pastores que estavam por ali, perto, pastoreando, em Belém, são objeto da visita dos anjos do céu, estão ali pertinho. Agora, interessante é a imagem que Santo Agostinho utiliza para dizer que eles concorreram, no sentido etimológico mesmo da palavra correr, como uma parede corre para o mesmo lugar que a outra parede. Você pega duas paredes que estão aqui unidas pela pedra angular, a pedra do ângulo, as duas paredes vão se encontrar ali na pedra angular. A pedra angular é Jesus. Caminhos opostos, histórias diferentes, mundos completamente diversos. O paganismo não conhece a lei de Moisés, o paganismo não conhece as profecias, o paganismo não conhece as tradições, a história do povo judeu, mas vai ao encontro de Jesus, guiada por algo que Deus não escolheu para guiar os pastores. Os pastores tiveram o privilégio de receber a visita dos anjos, porque eles eram judeus e os judeus acreditavam em anjos. Deus se utiliza dos instrumentos que estão ao alcance, que integram a fé, a crença, a convicção daquelas pessoas. Se judeus acreditam em anjos, os pastores que são judeus vão receber a visita de anjos. Mas os magos não acreditam em anjos, porque são pagãos. Deus vai se utilizar de uma estrela. Em todo caso, essas duas paredes concorrem para a mesma pedra angular e se encontram no presépio de Belém.